Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então vamos lá, mais uma semaninha aí, todos distantes, mas unidos. Uns ajudando aos outros sempre que possível. Então vamos lá. Hoje nós teremos nossa aulinha inenarrável, grande, prazerosa de matemática aí. É hoje, importantíssimo dia do descobrimento do Brasil, 520 anos atrás. E vamos lá, partiu! Bom, o que seria nosso escopo dessa aula de hoje? Seria primeiro um remember, uma revisão dos tópicos que nós vimos, que é o que seria a nossa relação secante, nossa razão secante, nossa razão cossecante, e outras relações trigonométricas, continuando a nossa aula 3, que seria a cotangente, os sinais respectivos dessas novas razões trigonométricas e outras identidades trigonométricas que vão derivar da nossa relação fundamental. Tá? Então essa seria a nossa agenda da nossa noite. Bom, vamos lá. Revisando brevemente, secante de um arco. O que a gente tinha? A gente tinha esse triângulo aqui, ó, que já tinha sido desenhado. Aqui, ó, secante. Triângulo OAB. Então vamos lá. A gente aplicou a definição geométrica que a gente conhecia para cosseno, de cateto adjacente por hipotenusa, e chegamos em que o cosseno é o inverso da secante, ou seja, 1 sobre secante. Ou ainda, lembrando que isso aqui é um review, de forma mais elegante, podemos dizer assim, que a nossa secante que é? É 1 sobre cosseno. Por exemplo, se o meu cosseno for meio, o que eu faço? Eu inverto numerador com o denominador. Ou seja, se o meu cosseno for meio, minha secante vai ser o quê? 2 sobre 1. 2, portanto. Tá? Então, é o inverso da minha razão cosseno. Ok? Idem, nós vimos para a nossa cossecante, que é esse triângulo aqui, ó, OBC. A gente aplicou o nosso seno, cateto oposto por hipotenusa. Lembrando que aqui está o ângulo reto. Continuamos a partir dela. E isolando a nossa cossecante, a gente tinha que a nossa cossecante era o inverso do seno. Ou seja, o que nós tínhamos? Nós tínhamos que, se eu tinha o meu cosseno, por exemplo, meio, o que eu vou ter? Inverter. Então o que eu faço? Troco o numerador com o denominador. Vai virar 2 sobre 1. Ou seja, vai dar 2. Por exemplo, o seno que dá meio seria 30 graus. Se eu quisesse calcular o seno de 30 graus, meio. Se eu te perguntar a cossecante de 30 graus, o que você faz? Troca os dois. Troca o numerador e denominador. Vai dar 2 sobre 1, 2. Tá? É só uma ilustração do que nós já havíamos visto. Ok? Então é só uma revisão breve dos assuntos que foram abordados. Agora partindo para o assunto do dia, né? Começando nossos assuntos novos. Vamos falar agora sobre a cotangente de um arco. Então, primeiro é um eixo, o eixo das cotangentes. Aqui, ó. Esse é o eixo. Um eixo horizontal que passa pelo ponto x igual a 0 e y igual a 1. Ou seja, a gente tem essa representação aqui, ó. Essa linha em laranja. Tá? A gente tem essa linha em laranja para a nossa razão tangente. O que acontece? A gente tem esse triângulo aqui, ó, que também é retângulo, OBC. Mas, João, deve estar se fazendo essa pergunta. Ah, o teto é aqui embaixo. É, aqui embaixo. E como que o teto fica lá em cima? Então vamos lá. Vou fazer umas continhas aqui. Vamos supor aqui que seja 30. Só que seja 30 graus. Tá, vamos supor. Tá? 30 graus. Se aqui é 30 graus, aqui tem que ser o quanto falta para chegar em 90 graus. Ou seja, 60. Por quê? 90 menos 30 dá 60.
fazendo a mesma conta, o que a gente tem aqui é 60, esse é 90. A soma dos três, ou seja, já aqui, os dois, deu 150. Desse aqui 60 e desse 90, que é o reto. A soma dos dois já deu 150. Falta quanto para chegar em 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo? Faltam 30 também. Faltam 30. Tá? Então aqui, 30, deu 60. Somou 90, faltou 30. Sempre vai acontecer. Se você colocar outro valor, 20, aqui vai dar 20. Sempre vai dar o mesmo. Tá? Então esses ângulos sempre são iguais. Você pode pensar dessa maneira. Ou ainda, você pode pensar como ângulos alternos internos, que é o que eles são. Por isso que eles são iguais também. Tá? Das duas maneiras você pode analisar. Continuando, a gente tem esse triângulo aqui, OBC, certo? Que a gente conhece. Vamos voltar aqui. Dá um clean isso aí tudo. A gente tem o meu ângulo θ aqui. Vamos aplicar nossa tangente, cateto oposto por cateto adjacente. Cateto oposto. Cateto adjacente é o que está grudado, que está juntinho com o ângulo. Então é a minha cotangente. Ó, cateto oposto 1, oposto, não está junto com o ângulo. Cateto adjacente junto, colado. Portanto, a tangente, o que vai dar? 1 sobre cotangente. O que acontece? Eu quero minha cotangente. Preciso isolar a minha cotangente. Esse é o objetivo. Vamos nos lembrar desse objetivo. Eu passei a cotangente multiplicando. Tá? Porque a cotangente estava dividindo do lado direito, passei para o outro lado multiplicando. Invertendo a sua operação. Ou seja, o que eu vou obter? Que a cotangente vezes a tangente dá 1. Quem me interessa é a minha cotangente. Ou seja, eu vou isolar a cotangente. Ou seja, quem está me atrapalhando? A tangente. Se a tangente está me atrapalhando, ela está fazendo o quê? E como ela está me atrapalhando? Bom, ela está multiplicando. Então ela tem que passar para o outro lado, dividir. Logo, a minha cotangente nada mais é do que 1 sobre a tangente. Ou seja, se a minha tangente, por exemplo, for 2, minha cotangente vai ser meio. E por aí vai. Tá? Como? A gente vai agora partir para uma outra definição. Tá? Partir para uma outra definição. Que é o quê? Que a tangente é o quê? Seno sobre cosseno. Vamos rearranjar a nossa cotangente para a outra definição também possível. Tangente o que é? Seno sobre cosseno. Ou seja, minha cotangente é 1 sobre tangente, o que é? Inverter, é trocar numerador com denominador. Ou seja, a minha cotangente também vai ser cosseno sobre seno. Então, tanto faz você calcular a cotangente como 1 sobre a tangente, se você já tiver o valor da tangente, use isso. Ou, se você tiver os valores de seno e cosseno, você também pode calcular dessa forma. Beleza? Outras identidades trigonométricas. Então vamos lá. Nas aulas anteriores, o que a gente observou? A gente observou a relação fundamental da trigonometria. Que era o quê? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Então vamos lá. A partir dessa relação, a gente pode obter outras relações, outras identidades. Entre as quais são essas duas. Que diz o quê? A tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado. E que a cotangente ao quadrado mais 1 é igual a cossecante ao quadrado. Agora, o que eu lhes peço? Gentilmente, que abram o exercício, os verdinhos. Sim, eles estão de volta, os verdinhos. Abram o exercício 1 dos verdinhos, situações para resolver. O que ele pede? Vou ler. Ele pede: demonstre as seguintes relações trigonométricas. A primeira, secante ao quadrado igual a 1 mais tangente ao quadrado. E a segunda,
cossecante ao quadrado é igual a 1 mais cotangente ao quadrado. Então ela pede para demonstrar essas duas relações trigonométricas. Vamos começar pela primeira. Esta, tangente ao quadrado mais 1, igual a secante ao quadrado. Então vamos lá. Da relação fundamental da trigonometria, a gente sabe isso aqui. É verdade, a gente já mostrou isso. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Tatua no braço, na perna, faz post-it. Tem que estar isso aí ambientalizado para conseguir resolver os exercícios propostos e conseguir absorver bem o conteúdo também. Então, anota aí. Post-it na veia. Vamos lá. Sabe-se a nossa relação fundamental. O que a gente sabe também? Que a minha secante é 1 sobre cosseno, é o inverso do cosseno. Ou seja, se eu quero secante ao quadrado do lado direito, o que eu vou ter que fazer? Levar o quadrado aqui. Ou seja, vai ter secante ao quadrado igual a 1 ao quadrado, que dá 1 sobre cosseno ao quadrado. Aqui, feito. Beleza? Feito. Ou seja, a gente quer obter secante ao quadrado do lado direito da igualdade. Só que a gente só tem 1. O que está faltando para ter secante ao quadrado do lado direito? A gente já tem 1. O 1 do secante ao quadrado está ali. A gente precisa ter o quê? Um denominador. Certo? Qual o denominador? Qual o denominador? Olha aqui, ó. É o denominador da secante. Qual que é? Cosseno ao quadrado. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar um cosseno ao quadrado aqui embaixo. Mas na matemática, tudo que você faz em um lado da igualdade, você tem que fazer no outro lado da igualdade. Ou seja, você não pode colocar, vou colocar o cosseno ao quadrado aqui só. Não. Tem que colocar dos dois lados. Tanto aqui quanto aqui. Tudo que você faz em um lado da igualdade, você faz no outro lado da igualdade. Nunca se faz em um lado só. Ok? Vamos lá. Vamos. O que a gente vai fazer então? A gente vai dividir a nossa relação 1, nossa relação fundamental, por cosseno ao quadrado. Tá? Os dois lados da igualdade, tanto o lado esquerdo como o lado direito. Assim. Seno ao quadrado por cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado por cosseno ao quadrado. E 1 por cosseno ao quadrado. Bom, a gente sabe da trigonometria que a tangente o que é? Seno sobre cosseno. Tá? A gente sabe lá da trigonometria. A gente já viu isso aqui com a gente lá na semana passada. Semana passada e nas aulas anteriores também. O que mais? A gente pode elevar ao quadrado para obter isso aqui. Então vamos lá. Seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, tangente ao quadrado. Eu levei tudo ao quadrado. Então o que a gente sabe? Que seno ao quadrado por cosseno ao quadrado dá o quê? Tangente ao quadrado. Tá? Então, ou seja, sem os quadrados é tangente. Com tudo ao quadrado, tangente ao quadrado. Divisão entre dois números iguais dá sempre 1. 1. Vou aumentar a fonte. 1. Sempre 1. Tá? Isso aqui é sempre 1. 1 sobre cossecante ao quadrado dá o quê? Tá aqui. Olha lá. 1 sobre cosseno ao quadrado, o que é? É a nossa secante ao quadrado. Tá aqui. Olha lá. 1 sobre cosseno ao quadrado virou secante ao quadrado. Cosseno ao quadrado deu 1, como está aqui em cima. E seno ao quadrado por cosseno ao quadrado dá tangente ao quadrado. Beleza? Então a gente tem a nossa relação mostrada aqui. Vamos fazer a mesma coisa para o item B. O que diz o item B? Diz o seguinte: o tangente ao quadrado mais 1 é igual a cossecante ao quadrado. Vamos partir do mesmo lugar, da relação fundamental. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1.
Depois, o que a gente quer? A gente sabe que a nossa cossecante é 1 sobre seno, o inverso do seno. Tá? Só que eu não quero só a cossecante. Eu quero cossecante ao quadrado. Eu quero cossecante ao quadrado. O que eu faço? Elevo todo esse cara aqui ao quadrado. Isso vai ter cossecante ao quadrado, 1 por 1 ao quadrado, 1, seno ao quadrado. Eu quero ter cossecante ao quadrado do lado direito. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir os dois lados da igualdade por seno ao quadrado. Ah, por que agora é seno ao quadrado? Bom, é por causa disso aqui, ó. A gente já tem 1, que é o numerador. A gente precisa ter o denominador. Então, se a gente quer ter um denominador, a gente vai dividir. Qual foi o denominador que a gente tem aqui? Seno ao quadrado. Por isso, dividindo por seno ao quadrado. A mesma ideia que a gente já usava para o seno. Tá? Que a gente usou para a primeira relação fundamental que a gente viu hoje. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai dividir os dois lados da igualdade por seno ao quadrado. De que maneira? Bom, assim. Ó, seno ao quadrado por seno ao quadrado, cosseno ao quadrado por seno ao quadrado e 1 sobre seno ao quadrado. Esse cara, divisão de dois números iguais, dá 1. Cosseno ao quadrado por seno ao quadrado. Bom, a gente só tinha visto sem os quadrados. Que é o que? Cotangente, que era a nossa cotangente, que a gente viu hoje. Cotangente igual a cosseno sobre seno. A cosseno sobre seno. Se eu quero ter essa fração ao quadrado, o que eu faço? Elevo toda essa relação ao quadrado. Ou seja, o que eu vou ter? Cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado igual a cotangente ao quadrado. Tá? Então, esse segundo item vai ser o quê? Cotangente ao quadrado. E 1 sobre seno ao quadrado, o que vai ser? A nossa cossecante ao quadrado. Então, pronto. Temos todos os itens. Ó. Seno ao quadrado por seno ao quadrado, 1. Cosseno ao quadrado por seno ao quadrado da cotangente ao quadrado. E 1 por seno ao quadrado da cossecante ao quadrado. Ok? Então é um exercício que envolve um pouco complicado. Já da onde que ele tirou essas coisas. Então, tentei trazer um pouco, tá? Da onde que vem esse exercício. Ele faz a gente refletir, da onde que essas relações vêm. Então, algumas identidades importantes. Bom, sendo assim, a gente vai partir o estudo dos sinais dessas relações que a gente viu nessa aula 3. Então a gente vai falar dos sinais da secante, da cossecante e da cotangente. Primeiramente, da secante. Secante o que é? É o inverso do cosseno. Tá? Bom, então o que a gente sabe? Se a gente encontrar o cosseno, eu encontro a secante automaticamente. Ó, porque ela só depende uma da outra. Tá? Ou seja, ela depende somente de cosseno e de mais ninguém. Logo, o que a gente vai fazer? A gente vai avaliar como a minha secante se comporta por um cosseno positivo, que a gente já viu como que a gente determina o sinal do cosseno, e da mesma forma por um cosseno negativo, que a gente também já viu como que determina. Tá? Então vamos lá. Secante, o que é? 1 sobre cosseno. Se eu falei que o meu cosseno é positivo, o que eu vou ter? Eu vou ter 1 divididos por um número positivo. Então vamos lá. 1 é um número o quê? Positivo. Concorda? Ó, 1 é um número positivo. O que você vai ter? Um número positivo aqui em cima por um número positivo aqui embaixo. Você vai ter mais com mais. Mais com mais dá mais. Vamos fazer a mesma ideia para o cosseno negativo. O que você vai ter? Secante é o inverso do cosseno. Aqui o 1 também é positivo. 1 é um número positivo. O cosseno é negativo da onde a gente partiu. Ou seja, você vai ter o número mais
o número positivo mais com o menos. Na regra de sinal, mais com menos dá menos. O que a gente conclui então? Ó, quando a gente fez o cosseno positivo, a secante também deu positivo. Quando a gente fez o cosseno negativo, a minha secante também deu negativo. Ou seja, a nossa conclusão é que a secante e o cosseno possuem o mesmo sinal. Sempre. Se você determinou o sinal do cosseno, você determinou o sinal da secante. E vice-versa. Tá? E vice-versa. Ok? Seguindo. Vamos lá. Cossecante. Cossecante o que é? É o inverso do seno. Ou seja, a minha cossecante só vai depender de seno. Já fazer a mesma avaliação que a gente fez anteriormente, só que usando o seno agora. Então vamos lá. Seno positivo, ou seja, maior que zero. Você vai ter cossecante, é o inverso 1 sobre seno. Aqui em cima 1, e embaixo vai ser positivo. Porque eu falei que o seno era positivo nessa situação. Então você vai ter 1, que é o número positivo, mais, divididos por número positivo. Mais com mais dá mais. Idem, mesmo processo para o seno negativo. E você tem cossecante é 1 sobre seno. 1, nosso numerador. E o nosso denominador o que é? Negativo. Por quê? Porque eu defini que o meu seno, nesse caso, seria negativo. Nesse segundo item. Ou seja, você tem o número mais, o número menos. Portanto, o número negativo. Logo, a cossecante e o seno também possuem o mesmo sinal. Olha aqui, ó. Seno positivo, cossecante positiva. Seno negativo, cossecante negativo. Elas se acompanham. Por fim, a mesma análise para a tangente. Mesma ideia. Cotangente que é? Vamos usar como o inverso da tangente, 1 sobre tangente. Vamos fazer o mesmo raciocínio. Tangente positiva, tangente negativa. Então vamos lá. Cotangente que é? 1 sobre tangente. Então vamos lá. 1 aqui em cima, o numerador. O denominador é a tangente. Então se a tangente é positiva, é um maisinho. 1 é positivo. Mais divididos por mais, regra de sinal, mais. Mais com mais, mais. Então, se minha tangente deu positivo, minha cotangente também foi positivo. Vamos fazer a mesma coisa usando a tangente negativa agora. Então, vamos lá. 1 sobre tangente. Como a tangente negativa, ficou menos aqui. 1 por um número negativo, mais um número que é positivo, então fica mais com menos, regra de sinal, menos. Também a mesma conclusão, elas andam em parzinho. Cotangente e a tangente possuem o mesmo sinal. Tá? Mesma conclusão. Então vamos lá. Determinou o sinal de seno, você determinou o sinal da minha cossecante. Determinou o sinal do meu cosseno, você determinou o sinal da minha secante. Você determinou o sinal da tangente, você determinou o sinal da minha cotangente. Elas andam em pares, sempre juntas. De mãos dadas. Beleza? Vamos lá. Pessoal, então é isso. O que ficou pendente ainda? Ficou pendente os exercícios 2 e o exercício 3. Tá? Os exercícios 2 e 3. Dos verdinhos, situações para resolver. Na semana que vem, a gente começa já resolvendo partindo dessa resolução. Tá? Porque são resoluções um pouco demoradas, um pouco longas. Pessoal, dúvidas, comentários, sugestões, não hesitem em entrar em contato. Tá? A gente tem que ter o espírito de se ajudar sempre que possível. Então, se ajudem vocês aí, entre vocês aí, alunos, e contem conosco, tá? Contem comigo e com os outros professores também. E nos vemos semana que vem. É isso. Tchau!